Por que você não me lembrou isso antes, Emerson? Emerson, por que você não falou, rapaz? Tô aqui toda abafado, você não foi falar. Mas tá bom. A aula tá dando. Percebi agora também. É agora que eu vi também, eu esqueci. Você ri aí, né, Carlinha? Nem prestou atenção. Agora que você falou que eu vi que a aula não foi gravada. Pelo amor do céu. Mas tá bom. Eu nem tinha prestado atenção. Porque quando o pessoal foi chegando, a gente foi conversando, eu esqueci de colocar para gravar. Mas tá bom, vai gravar o finalzinho aqui. Vai ficar no vácuo. Então vamos lá. Compreendida a situação da modalidade fungível e infungível? Vamos passar, então. Agora nós vamos tratar do inadimplemento da obrigação de fazer. Tá ok? Quando nós falamos do inadimplemento, a gente trata do inadimplemento da obrigação de fazer, levando em consideração o quê? A fungibilidade e a infungibilidade da prestação. O que seria isso? Se essa obrigação ela pode ser cumprida por terceiro ou se essa obrigação ela é personalíssima. Se a obrigação ela é sui generis ou ela é personalíssima, tá bom? Aí a gente leva em relevância o quê? A culpa no inadimplemento da obrigação de fazer. Pessoal, assim como nas obrigações de dar, a gente tem que perceber o seguinte, que na obrigação de dar, quando há um descumprimento, gera uma perda e dano, tá? Na obrigação de fazer, assim como lá na obrigação de dar, nós vamos ter que verificar também se houve a culpa ou se não houve culpa do sujeito na obrigação de fazer, para perceber se há a possibilidade de gerar ou não gerar a perda em dano. Tá? Onde que está isso? Onde que nós vamos olhar isso? Nós vamos olhar no artigo 248. O artigo 248 lá do Código Civil, ele menciona o seguinte: se a prestação do fato tornar-se insuportável, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Opa! Se a prestação do fato, ou seja, se realizar, se fazer, tornou-se insuportável, sem a culpa do devedor, resolve a obrigação. Ou seja, resolveu. Acabou. Deixou de ter. Se, por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então, vamos lá, situações. Sem culpa. Cantor é contratado para realizar show, mas sofre um acidente automobilístico a caminho do evento, sem que tenha sido o causador do acidente. É sem culpa. Se é sem culpa, obrigação de fazer, o que vai acontecer? Tornou-se impossível. Resolve o contrato. Como é que você resolve o contrato? Devolve o dinheiro. O que você recebeu, você devolve, acabou. Você deixa de ter a obrigação de dar o concerto, de fazer o show. Outra situação sem culpa. Um ator se compromete a gravar um filme, mas quando inicia as gravações, ele tem uma enfermidade, impossibilita. Agora, quando é a situação do Covid, por exemplo, o Tom Hanks estava lá na Austrália para gravar um filme. Ele pegou o Covid, não deu para gravar. Mesma situação, culpa dele não. Pegou lá o coronavírus. Não é culpa dele. Sem culpa. Se ele recebeu o dinheiro, ele devolve. Pronto. Se tem como remarcar, remarca. Agora com culpa. O cantor, ele é contratado para realizar um show, mas ele sofre um acidente automobilístico quando ele está no caminho do evento, em função da velocidade excessiva que imprimia no veículo. Ou seja, estava em alta velocidade. Ele teve o quê? Ele foi negligente. Ele tem responsabilidade. Mesma situação. Aí, nesse caso, houve culpa. Uma outra situação com culpa. Um professor é contratado para ministrar uma aula de uma determinada instituição. E no dia da sua aula, ele não comparece por estar bêbado. Ele tem culpa. Ele não compareceu por quê? Porque bebeu. Culpa dele, responsabilidade. Foi imprudente. Né? Foi uma pessoa o quê? Uma pessoa que não teve o cuidado necessário. Responsabilidade. O ponto para nós, que a regra geral do código, ele tem algumas minúcias. Né? Então a gente tem que verificar essas situações, essas peculiaridades. E aí a gente vai ultrapassar agora o quê?
para o inadimplemento das obrigações infungíveis. Né? Nós falamos das fungíveis. Né? Agora das infungíveis. O Código ele vai tratar do inadimplemento da obrigação infungível lá no artigo 247. O artigo 247 fala o seguinte: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou por ele exequível. O que seria isso? É o exemplo assim, do cantor que se recusa a realizar o show já contratado, ou do pintor que se recusa a pintar o quadro já comprado, já pago, entre outras várias hipóteses. Então, a questão da infungibilidade. A pessoa ela foi contratada e ela não quer cumprir, ela não quer realizar. Então, a gente percebe o seguinte, que a regra geral do ordenamento jurídico aí é que haverá condenação em perdas e danos do devedor por culpa sua, né? Caso por culpa sua, se torne impossível a prestação, ou seja, porque ele recusou a prestá-la ou por ele ter tornado a coisa impossível de ser prestada. Ok? Então eu vou verificar a conduta do devedor. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar, porque essa questão da infungibilidade já muda um pouquinho. Ela não fala da culpa ou sem culpa. Ela fala o seguinte, da recusa, do inadimplemento consciente, involuntário, e do inadimplemento involuntário. São duas situações diversas, tá? São situações diversas. O Código Civil de 2002, que é o Código Civil em vigência, ele estabelece para nós a condenação ao pagamento por perdas e danos daquele que recusa ao adimplemento da obrigação de fazer de forma voluntária. De forma voluntária, ok? Aquele que se recusa de forma voluntária. Olha lá. Ao artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar. Olha só, recusar, ou seja, é voluntário, ele recusou. Se a pessoa adoeceu e não pôde ir lá fazer um show, se aconteceu uma situação intempérie que impede a realização, vamos mudar de data. A pessoa não foi culpada. Então você tem que verificar aí se houve inadimplemento consciente ou não, tá? O inadimplemento voluntário. E esse tratamento do Código Civil, ele é um tanto quanto falho. Ele é um tanto quanto prejudicial. Por quê? Porque a letra da lei do Código Civil, no artigo 247, ele fala apenas na possibilidade de perdas e danos. Está lá. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele imposta ou por ele exequível. Está claro lá para nós. Só que isso limita. Peraí, só com perdas e danos? Imagine uma situação de uma pessoa muito rica. Vamos pegar aqui, por exemplo, o YouTube. Eu vou contratar a YouTube para vir fazer um show aqui em Patinga. Vou pagar lá para o YouTube 1 milhão de libras esterlinas para vir fazer o show. O que é 1 milhão de libras esterlinas para o YouTube? Nada. A multa é 2 milhões de libras. Se eles não quiserem vir aí para Patinga fazer o show, eles simplesmente vão lá e pagam os 2 milhões que é as perdas e danos. Que é a multa, o prejuízo. Então, assim, lembram lá que nós falamos da Lex Poetelia Papiria, que retirou da penalidade corporal e passou para responsabilidade patrimonial, que seria a questão das perdas e danos? Nós temos a ideia de que forçar a pessoa a fazer uma determinada conduta, uma determinada ação, ela feriria a sua liberdade individual. Né? Então, ninguém poderia ser obrigado a fazer uma coisa contrária à sua vontade. E verificando essa situação, essa lacuna deixada pelo Código Civil, começaram a se discutir na doutrina várias situações. E aí o professor Fred Didier Júnior, ele estabelece de uma forma assim, muito clara, ele fala assim, ó, a saída, né, o estabelecimento das perdas e danos como única saída, ele fruta a expectativa da percepção da prestação de fazer. E aí ele autorizava o inadimplemento contratual
privilegiando a parte mais rica na relação. Por conta disso, houve uma alteração legislativa em 1994, né, que vem um posicionamento, esse posicionamento do Código Civil. O nosso Código Civil é de 2002, tá? Mas essa ideia, ela vinha lá do Código 16. Em 1994, houve uma alteração legislativa. O artigo 461 do Código de Processo Civil, ele passou a oferecer alguns instrumentos para obrigar indiretamente o devedor ao adimplemento, né? Passando a conversão a ser a conversão das perdas e danos a ser uma das possibilidades. Essa reforma de 1994, que resultou na possibilidade de execução específica da obrigação de fazer e não fazer, ela decorreu da mudança do entendimento sobre a intangibilidade da vontade humana, né? Então, assim, se eu vou pegar o artigo lá, o 461 do Código de Processo Civil, eu vou verificar hoje, só um segundo, eu até esqueci de fazer isso, eu peguei o texto antigo, mudei para vocês, ó. Tem que pegar esses negócios, a apostila é velha, a gente tem que alterar, tem que fazer uma reedição dela. Artigo 461. O 461, ele falava o seguinte: na ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se proceder a pedido, determinará providências que assegurem o resultado. Ela foi recepcionada pelo novo Código de Processo Civil e ela se encontra no artigo 497. O 461, ele agora é o artigo 497. E fala o seguinte: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, assim, houve uma delimitação. Essa mudança de paradigma, ela nos apresenta essa situação. Está aí, ó. Com a alteração do Código de Processo Civil, o Código 461 foi substituído pelo artigo 497. E aí o parágrafo único que é interessante para nós. Por quê? Porque o parágrafo único coloca: para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou a existência da culpa. Ou seja, atualmente, a regra quanto ao descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é a execução específica. Ou seja, você vai executar para exigir que aquela pessoa cumpra o contrato, cumpra a obrigação. E a perdas e danos, a compensação financeira, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma exceção, uma possibilidade, ok? Somente há possibilidade de execução específica caso a obrigação não tenha se tornado impossível. Perfeito? Deu para compreender essa parte? Quer que volta? E aí? Para mim tá tranquilo. Não, beleza. Então, vamos continuar aí. Nós falamos até então do inadimplemento. Então, atualmente, a regra, né, pelo descumprimento de obrigação de fazer, é a da execução específica. Exceção, perdas e danos. Passando agora, nós vamos chegar para a obrigação de fazer fungíveis, né? E aí a abordagem do inadimplemento das obrigações infungíveis, no caso, ela é diferente, especialmente pelo fato da obrigação poder ser executada por um terceiro. E aí é uma determinação lá no artigo 249 do Código Civil. O artigo 249 do Código Civil, ele fala o seguinte: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre, ou seja, será permitido ao credor mandá-lo executar às custas do devedor, havendo recusa ou mora deste,
sem prejuízo da indenização cabível. Olha a primeira parte, como é que é bonita. Se a obrigação ela pode ser feita por terceiro, se a pessoa está demorando em cumprir a obrigação de fazer, a primeira parte, né, o caput do artigo 239, ele fala o seguinte, que o credor ele vai poder mandar outra pessoa, que é o terceiro, fazer, e quem vai pagar é o devedor originário, aquele que tinha se obrigado a fazer. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Olha que bonito, né? Ao contrário do que nós trabalhamos lá no artigo 249, o artigo 248, ele é claro, ele não tem muita celeuma, ele não tem muito problema. Inicialmente, uma distinção clara. O caput fala o seguinte, trata da execução por terceiro, mediante autorização judicial, e o seu parágrafo único fala da dispensa prévia da autorização judicial em caso de urgência. Perfeito, bonitinho, acho que não tem muito problema. A realização do fato do terceiro, após a autorização judicial, ela está prevista, né, na legislação, no caput do que a gente leu ali, 249, e a gente deve seguir as regras previstas no quê? No artigo 817 a 821 do novo Código Civil. Os antigos 634 e 637. Então, sempre que a gente for pegar o direito agora, e aí uma notícia nova para vocês, que pode ser aterradora, né? Que pode ser preocupante para alguns, mas eu falo para vocês para não terem essa preocupação, porque acontece rotinamente, é comum, a gente vai ler sempre Código Civil e Código de Processo Civil. A gente vai sempre ter que referendar. E quando a gente pega o artigo 817, o 817 ele fala o seguinte, se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito, ou seja, é permitido ao juiz autorizar a requerimento do exequente que aquele a satisfaça a custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Ou seja, é como se você contratasse a outra pessoa para fazer, você vai pagar a outra pessoa, né? E depois vai ressarcir. 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz decide sobre o caso. A 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que autorize a concluí-la ou repará-la a custas do contratante. Olha lá. Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e condenará a pagá-lo. A 821. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após a proposta do terceiro. E, por fim, o 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que observará o procedimento da execução por quantia certa. Então, assim, são as especificidades. O caso, né, mais utilizado para nós é o caso do parágrafo único, que é o caso da realização direta do parágrafo 1 do 400, caso do 429, tá? Do 249, desculpa. No 249, ele é o mais utilizado, porque ele prevê a possibilidade do terceiro, do credor, realizar em caso de urgência. Imagine se a gente tivesse, caso de urgência, entrar com ação, ter que o juiz despachar, o juiz podia não dar liminar, ter que citar outra parte. Olha a morosidade. Ante essa situação, ante essa possibilidade de lesão de direito, o que é mais praticado na sociedade nossa hoje é a segunda parte, que é a parte de urgência. Como assim?
Pensa uma pessoa que aluga um imóvel residencial, né? E o locador, ele se compromete a reparar a tranca da porta da entrada principal, que está danificada. O descumprimento dessa obrigação por parte do devedor, ela enseja uma grande urgência para o credor, né? Que não pode residir no imóvel sem a devida o quê? Sem a devida segurança. Assim pode o locatário, que é aquele que locou o imóvel, mandar um chaveiro, ir lá e consertar a tranca da porta e depois pedir o ressarcimento. É um exemplo aí prático para nós. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Então, é o último tópico que eu tenho para falar com vocês agora, que é a obrigação de não fazer. Ao contrário da obrigação de fazer, que consiste numa obrigação ativa do devedor, a obrigação de não fazer é uma obrigação negativa. Ela espera-se que o devedor ele se abstenha, ele não pratique nenhum ato, né? Caso não houvesse se obrigado, ele poderia livremente fazer. Então, na obrigação de não fazer, a pessoa ela escolhe não praticar atos, ok? E aí espera, então, que o devedor ele deixe de fazer algo que lhe é vetado pela lei, mas que não é vetado pela lei, mas simplesmente o quê? Ele optou, ele se comprometeu em não realizar. Exemplos. Vizinho se compromete a não construir acima de determinada altura. Fotógrafo que se compromete a não divulgar fotos. O locatário que não se compromete a sublocar o imóvel. Um ex-funcionário que se compromete a não divulgar segredo industrial. O caso de sujeito que adquire um lote e se compromete a não construir nele por um determinado tempo. São exemplos aí de obrigações de não fazer. Uma observação interessante é que aqui o inadimplemento decorre de uma ação positiva, ou seja, o sujeito fez, e a partir do momento em que deixa de abster, torna-se inadimplente, ou seja, ele não podia fazer, ele fez, então ele está inadimplente. Observação importante para nós é que essa obrigação de não fazer, ela não pode prejudicar os direitos fundamentais do devedor. Por exemplo, ele não pode se obrigar a não deixar de sair de casa, ele não pode se obrigar a não trabalhar, ele não pode se obrigar a não se casar, ele pode não se obrigar a não falar mais, não estudar, porque assim, isso fere direitos fundamentais. É coisa quase que lógica, né? Que não precisaria aprofundar. E agora nós vamos passar a falar do quê? Do inadimplemento dessa obrigação de não fazer. O inadimplemento da obrigação de não fazer é o mais importante na obrigação de não fazer. A gente pega lá o artigo 250 do Código Civil. Ele fala o seguinte: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster do ato que obrigou a não praticar. Mas como assim? Como assim ele torna impossível? Imagine naquele exemplo que eu falei do sujeito que comprou um terreno e se comprometeu a não construir no terreno dentro de um determinado lapso de tempo. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí vem o município e autua e fala com ele que se ele não tiver construção ali, ele vai desapropriar. Peraí. Ele vai construir, porque se não construir, ele vai perder o bem. Então, é uma situação impossível. Apareceu uma situação superveniente que impossibilita o fato dele deixar de executar. Nesse caso, vai extinguir a obrigação. Ele não vai ficar obrigado a deixar de construir, ok? Nesse caso, então, não podemos imputar culpa ao devedor, porque ele praticou um ato que ele se viu obrigado a praticar, ok? Extingue a obrigação. Uma outra situação, o artigo 251, né? O artigo 251, ele trata sobre o inadimplemento culposo, né? No 250 fala daquele inadimplemento involuntário. Agora, no 251 fala do inadimplemento culposo, que é aquele que o sujeito, ele pratica o ato por livre e espontânea vontade. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigar, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado pelas perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência,
poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo o ressarcimento. Perceba o seguinte, que um artigo trata sobre o inadimplemento das obrigações de fazer sem culpa, o outro trata da obrigação, do inadimplemento de obrigação de fazer com culpa, e eu tenho que me remeter aonde? Eu tenho que me remeter ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele vai falar sobre o desfazimento do ato. Ou seja, o que é o ato? Se eu não podia fazer e fiz, o ato tem que ser desfeito. Por exemplo, se eu construir e não podia construir, e eu construir sem autorização, eu vou ter que demolir. Então eu vou para o Código de Processo Civil, que é o procedimento. E lá no Código de Processo Civil, eu tenho 2 artigos, que é o 822 e o 823. Antigos, 642 e 647. O 822 do Código de Processo Civil fala o seguinte: se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou contrato, o exequente vai requerer ao juiz que assine o prazo ao executado para desfazer. O que seria isso? O sujeito começou a construir num lugar que não podia. É para demolir a obra. Tá bom? 823. Havendo a recusa é claro, ou mora, ou atraso do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa do executado, que responderá ainda por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que a liquidação se observará o procedimento de execução de quantia certa. Pessoal, esse procedimento, no caso, o devedor ele deve desfazer o ato por si, ou vê-lo desfeito pelo credor, estando sujeito, em ambos os casos, ao pagamento das perdas e danos, tá? E ainda algumas situações onde não haverá possibilidade do desfazimento, no caso, por exemplo, divulgação de segredo industrial, comercial, gerará o quê? Somente as perdas e danos. Então, a gente precisa sinalizar o quê? Que o parágrafo único do artigo 251, ele autoriza o desfazimento do ato pelo próprio credor, quando houver urgência, exigindo do devedor, depois, as perdas e danos. E, no caso, por exemplo, do muro construído que ameaça desabar sobre a casa do credor, o credor ele pode desfazer por si só ou mandar desfazer, tá? Então, aqui eu consigo finalizar com vocês a questão das obrigações de dar, fazer e não fazer. A prova nossa ela vai ser trabalhada até esse tópico, e aí, a partir da pós-prova, nós vamos falar sobre as classificações das obrigações objetivamente compostas, que já é mais complexo, né? Que são informações mais densas, muito diversas dessa obrigação de dar, fazer e não fazer. Eu queria finalizar com vocês esse momento aqui,